para a gente lá no grupo de estudos. Vamos estar lá. Pronto. Boa noite, todos os doutores que estão aqui. Muito obrigada pela presença de todos mais uma vez. Doutora Ju, já estamos com 50 doutores aqui logados, 51 doutores aqui logados. E aí eu queria dar início então ao nosso 8º encontro. E vocês já estão habituados a participarem do Startse. Quem não está habituado, quem está entrando aqui pela primeira vez, o Startse é uma iniciativa onde vocês encontram toda segunda-feira, às 19 horas, muito conteúdo com um cunho aí de esclarecer para todos os doutores vários assuntos de diversas esferas, né? Então, desde a parte clínica até a parte de gestão. Então, a gente tem feito esses encontros e a gente ainda tem hoje os 3 grupos do Startse, cada grupo com 256 pessoas. Então, o Startse está crescendo cada vez mais e a gente está sempre alimentando vocês ali com essas informações. Dando início aqui aos nossos temas. Então, a gente tem essa semana, essa segunda-feira, dia 5, a gente está com um encontro com a doutora Juliana Massaroto. Na semana que vem, nós temos um encontro já marcado com a doutora Charbeli Chaves, falando sobre FIRST. E a gente espera vocês aqui na próxima semana, então já se programem, já deixem agendadinho às 19 horas para a gente ter essa conversa aí sobre FIRST. Queria conversar com vocês, antes de apresentar a doutora Juliana, sobre algumas inovações, e na verdade, assim, especificamente sobre uma inovação que a gente lançou na semana passada, que era um assunto que os doutores esperavam muito, que é o CBCT. E a doutora Juliana depois vai se aprofundar como vocês colocam a visualização do CBCT para que vocês possam aproveitar essa belíssima ferramenta. Então, a gente tem essa ferramenta, é uma integração da tomografia no ClinCheck de vocês. Vai ajudar você a ver as raízes, coroa e osso do paciente em 3D, gerando automaticamente, gerado, né, automaticamente, e para que vocês tenham mais confiança no caso que vocês estão estudando. Então, vocês vão ter uma visualização dessa forma. Então, vocês vão ter aqui a visualização como acontece hoje no ClinCheck. E seguido, vocês vão ter a visualização de dente e osso, a visualização apenas de dente e a visualização em transparência. Isso tudo para que vocês consigam fazer um melhor planejamento. Aqui vocês vão poder ver fenestração, possibilidade de fenestração. Vocês vão ter aqui a possibilidade de visualizar se vai acontecer dentro do movimento que vocês estão planejando, encontro de raízes, para que vocês façam o movimento mais previsível possível, mostrar dentes não erupcionados. Então, é um universo que, de fato, muitos doutores estavam aguardando e que agora vocês têm aí disponível na IDS de vocês. E a doutora Juliana hoje teve uma situação que ela conseguiu aí trazer em detalhes na apresentação dela, de como é que vocês vão fazer, possibilitar isso no estudo de vocês. Combinado? E aí, falando um pouquinho agora dessa maravilhosa, a doutora Juliana é conhecida por muitos de vocês. Ela Hoje eu tô bem, eu tô cheia de puxa-saco aqui, gente, na sala de aula, nas muito, tênis, eu não é tô bem pra puxa-saquismo, caramba hoje, não, é hoje é só competência. É competência. A gente trata assim quando a pessoa tem competência e as pessoas ficam na entendi. expectativa. Aí todo mundo É, querendo ver você aqui nessa aula.
E aí ela vai falar um pouquinho hoje sobre 50 mais, que é um assunto muito pedido por todos vocês. Ela vai falar da captação específica, as particularidades no planejamento. A doutora Juliana, ela está conosco, credenciada desde 2018. Ela já tem um histórico conhecido por muitos doutores. Já era uma doutora que fazia aulas no passado e hoje em dia está aqui agraciando a gente com esse conhecimento todo aí. Doutora Ju, vou deixar você agora startar aí nosso encontro. Aproveite bastante. E, gente, a gente vai fazer o seguinte, combinado com a doutora Ju, o que vocês quiserem perguntar durante a aula, vão deixando no chat, que a gente vai perguntando para a doutora Ju durante esse período, durante os intervalinhos ali dos assuntos combinados. Então, não deixem de comentar no chat não, que eu e a Carol vamos ficar de olho aqui. Beijo, aproveitem muito aí a aula de vocês. Doutora Ju, muito obrigada pela tua presença. Que felicidade estar aqui pela segunda vez com esse mesmo tema. Eu tenho vários amigos aqui que já assistiram e estão aqui comigo de novo, Marcinha, vários. Um beijo bem grande aí, Fafá, o Frank. Não, o Frank não tinha assistido ainda. Um beijo, amo vocês, obrigada por estarem aqui fortalecendo essa minha noite. Olha aqui. Esse assunto é meu xodó, chega a me emocionar, sério, quando eu falo dele. Porque esses pacientes são um barato, gente, um barato. E isso começou na minha vida porque os meus indicadores são doutores mais velhos do que eu, sabe? Então, eu sempre fiz muita ortodontia em adulto, desde formada. E aí vocês vão entender, né, por quando que foi esse boom da ortodontia em adulto, quando que começou a gente ter na população mais pacientes com mais maduros tratando, né? Quero que vocês entendam, assim, o que é que esse pessoal valoriza, que eu escuto falar, ter esse feedback deles, então eu queria passar esse know-howzinho para vocês. Todos nós, né, temos, assim, no percentual de pacientes que a gente atende, a gente sempre tem uma parcela maior de uma faixa etária, né, que é aquilo que, não sei, as nossas relações trouxeram mais, nossas parcerias, enfim. Então, o profissional que está aqui hoje, que não tem um grande percentual desse público no seu consultório, tem aí um nicho inteiro para desenvolver que está só crescendo, tá? Então, eu coloquei aí que sorrir não tem idade, de fato não tem, cada vez mais a gente está vivendo mais e melhor, então vamos começar aí a conhecer esse mercado. Nardini, você vê direitinho, tá tudo certo? Tudo certinho, pode seguir. Só não se você for passar o vídeo, só não esquece de habilitar lá o som. Mas quando for a hora do vídeo, a gente entra na questão. Já está habilitado, só não estou conseguindo passar. Não sei o que é aqui. Sempre tem uma pressãozinha, né, minha gente? Calma aí que não pode ser, tem que ser com emoção. Foi. Brevemente aqui, gente, eu me formei em ortodontia e fiz a minha graduação em Standardwise com uma equipe inteira do Fundão, então minha formação é totalmente clássica, né? E a partir daí eu nunca desisti de evoluir, tá? Eu entrei na aeronáutica, trabalhei por 10 anos, praticamente 10 anos, no setor de ortodontia. Lá a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana de zerar fila, demanda reprimida, sempre fui proativa. E isso me trouxe muitas indicações e me trazem até hoje, sabe? De dentistas de carreira que continuam lá e dentistas que entraram e saíram e tudo e conheceram o meu trabalho e até hoje eles me indicam. Coordenei o grupo de estudos DIPO aqui do Rio de Janeiro, acho que muitos aqui conhecem, de 2017 a 2021, eu fui muito grata a tudo que eu aprendi, o quanto eu cresci nesse momento profissional. Mas a vida é assim, a gente precisa saber encerrar ciclos para começar novos desafios e continuar subindo o degrau, quando você entende que fazer tudo ao mesmo tempo não tem como você ser bom o suficiente em algumas coisas que você quer, então foi muito bom para mim. O mestrado, eu comecei com Fernando Manhães e na Uniararas, acho que vocês conhecem, e agora, recentemente, eu entrei para aqui Expert da Align, então, em algumas situações, eu estou ajudando aí
meus amigos aí da Align a desenvolver algumas regiões, a ajudar quem, né? Eu sou ajudada e ajudo, e assim a roda vai girando e as coisas vão evoluindo, e eu acho que tem que ser assim, sabe? Essas duas aí são as responsáveis por muito do que tem acontecido recentemente. Carol fez parte da minha vida na Invisalign, no início, sempre muito carinhosa e tal. Eu tenho um xodó muito grande. Eu fui uma pessoa que não tive muitas TMs, graças a Deus, assim, eu não troquei tanto que eu me apego, eu sou dessas. Então, a Carol deu o start, eu fui bem devagar, sabe? Fui no meu ritmo. E essas duas aí agora também, com tudo, do ano passado para cá, me estimularam, me incentivaram bastante. Então, só gratidão, tá, Nardini e Dani, que não está aí, mas obrigada mesmo. Bom, esse projetinho é o High Performance 50+, eu fiz com a Dani, com a Nardini, os pacientes, os doutores que se estimularam a atender esse público e que estavam dispostos a desenvolver, a gente chamou alguns doutores, né? Ficamos juntos e estudando e fazendo planejamento, aprovando casos relacionados a esses pacientes 50+. Então, foi um projeto muito bacana também. E hoje eu vou conversar com vocês a respeito de tudo aí, resumidamente, que a gente tem feito aí com esse tipo de paciente, tá joia? O que eu queria mostrar para vocês e que eu queria que vocês entendessem é um pouquinho do mercado, certo? Quando a gente vai oferecer um produto para o mercado, a gente tem que entender qual é a demanda, quais as exigências e necessidades desse produto, né? Para esse mercado, para esse cliente final. Então, a gente sabe que a população com mais de 60 anos, ela cresce 3% ao ano no mundo inteiro, tá? Esse percentual é maior do que qualquer outro grupo de pessoas mais jovens, ou seja, essa faixa etária, ela cresce em maior quantidade relacionada às outras faixas etárias, entendeu? Isso daí já leva... Por que trava um pouquinho, Nardine, às vezes? É assim mesmo? Na hora de passar? Não, pode ser. Será que a sua internet tá devagar? Não, a voz está normal, vocês estão me escutando bem? Todo mundo me Tô, escutando bem? super limpo. Mas tá tudo certo, não tem nenhum problema não. Não está passando. Fazer assim. Ui, vamos voltar. Só para ver se... Dá uma mexida aqui para ver se... Desculpa, gente, só um minutinho. Oi? Mas não tá no modo apresentação. Não? Não. Na minha tela tá, peraí. Agora sim. Agora tá passando, vai. Ó, por conta disso, pessoal, a pirâmide populacional do Brasil em 2020, olha quantos anos essa pirâmide já tem, e ela já estava em formato de pera, né? Mostrando como ela está largando aqui, ó, a partir dos 50 aqui, ó, essa meiuca dela, ó, 40, 50, isso daqui está cada vez pelo crescimento atingindo as idades mais novas, mais baixas, tá? Então, no Brasil, que é a nossa região, né, temos mais de 54 milhões de pessoas acima de 50 anos, 54 milhões de pessoas, tá? A gente já sabe que no Brasil já temos mais avós do que netos. Então, cada criancinha que você vê aí correndo na rua, vai multiplicando aí essa população de vovô e de vovó, quantos potenciais pacientes não são, né? Para realizar um tratamento ortodôntico. A coisa é tão séria, pessoal, esse mercado tem se desenvolvido, muitas empresas têm tido esse olhar, né, para esse mercado, que a Oxford Economics, ela criou o conceito economia prateada,
tá? Essa economia, ela representa tudo que essa população consome e que vai consumir nos próximos anos. Ela é a terceira maior economia do planeta. E, curiosamente, se você prestar bem atenção na oferta de produtos de um modo geral no mercado, a gente vê poucos produtos sendo desenvolvidos e pensados especialmente para a necessidade dessa faixa etária, sabe? E é um mercado imenso aí para ser trabalhado. Outra coisa que a gente não pode deixar de considerar é que, como nós estamos envelhecendo, né? Quem é que tem aí a imagem da vovó sentadinha na cadeira de balanço, né? Fazendo tricô, crochê, e comida gostosa e tudo. E, com certeza, a imagem que as minhas filhas têm da avó delas, que no caso é a minha mãe, é bem diferente do que a gente tem, ou a gente tinha, nossos pais tiveram, né? E aí a gente sabe que, recentemente, eu estava andando até no shopping aqui próximo da minha casa, e anterior a essa campanha da H. Stern, estava a Constanza Pascolato. Ela foi a modelo da linha de lançamentos da H. Stern. Ela estava estampada numa foto como essa, do chão até o teto, assim, linda. Aquilo, assim, me chocou, sabe? Eu achei maravilhoso. Queria estar, assim, inteirona. Essa foto, ela está com 82 anos. E aí, plenamente ativa, trabalhando. Eu posso falar pela minha mãe já vai fazer 70 anos, ela tem uma cabeça, você conversa com ela, ela tem uma cabeça, um raciocínio lógico, ela é esperta, ela está nas redes, está no computador, e nem isso tudo nem fez parte da geração dela, né? Ela teve que ir se adaptando. Então, a gente sabe que esses pacientes, eles são muito sozinhos, né? Às vezes os filhos já cresceram, os netos estão estudando, os filhos estão trabalhando e eles ficam muitas vezes sem ter muito o que fazer, tem mais tempo disponível. Então, eles estão em massa nas redes sociais, sabe? Eles, se você reparar, eles já estão lá com o celularzinho na mão, onde quer que eles estejam, seja no restaurante, no shopping, todos eles agora já conseguem manipular, os celulares conseguem botar a letra grandona para que eles consigam enxergar e tudo. E a gente sabe que a expectativa de vida, ela aumentou, e além de ter aumentado, aumentou com qualidade, né? A pessoa hoje que chega a 70, 80 anos, chega ativa, ainda trabalhando. Antigamente, não era assim que aconteciam, né? Os maduros, eles estão mais do que nunca digitais, até para ocupar esse tempo que eles têm mais livre, né? É o grupo que mais cresce nas redes sociais. Se você pegar uma estatística do Instagram, do Facebook, eles são o grupo que mais tem crescido, né? Justamente por esse tempo aí que eles têm disponível, né? Eles são ávidos à socialização. Vocês já repararam que aqui no meu prédio, então, meu prédio é muito bem localizado, assim, tem um comércio bem na porta, tem coisas muito próximas, você faz tudo a pé aqui. Tem apartamentos menores também, então tem muito aposentado aqui no meu prédio. Então, quem nunca aí desceu um elevador, você fala, bom dia, você dá um bom dia, tá frio hoje, né? Nossa, olha, a previsão. Você vai trabalhar sem casaco? Você trabalha onde? Você trabalha aqui? O que você faz? Então, eles já começam a desenvolver uma conversa com você dentro do elevador, entendeu? Então, essa faixa etária, ela também está financeiramente disponível. O que eu quero dizer com isso? Embora ele possa tem maduros, né, que se programaram e tem uma aposentadoria, estão mais confortáveis e tem outros que têm já um dinheiro mais certinho. Mas a grande verdade é que os compromissos maiores se passaram, né, de criar os filhos e tudo. Então, eles têm aquele valor deles para ser comprometido com eles, né, geralmente com plano de saúde e tudo mais. Então, eles são uma faixa etária que valorizam demais a saúde, sabe? Valorizam muito todos os argumentos relacionados à saúde. Tem um grupo de pessoas que se chama, eles têm um canal eles estudam muito essa faixa etária,
para apresentar para empresas, para desenvolver esse mercado, apresentar produtos e tudo, que é o Tsunami 60+. Eles fizeram várias pesquisas, né? E eles repararam, eles se certificaram de que a maior parte desses pacientes é de classes A e B. E um outro percentual é C, D e E. Então, estatisticamente falando, grande parte desse pessoal que está mais maduro, né, a partir de 50, 60 anos e tudo, ele já tem uma classe social mais favorecida, ainda tem isso. Olha como eles estão fortemente, eu acho isso um barato, gente, olha como eles estão fortemente usando as redes sociais, né? E muitos até se reinventando, né? Usando isso até como um complemento ou um sentido de vida, um novo sentido de vida, né? Aqui do lado esquerdo, essa é uma... Deixa eu ver aqui, que aqui tá até tampando o nomezinho dela. Não sei se vocês conhecem, tá aparecendo aí, né? Deixa eu tirar aqui um minutinho. Não sei tirar essa barrinha. Bom, ela é uma modelo super famosa, ela só usa looks extravagantes, é contratada por várias marcas internacionais de peso para desfile, e ela veio inspirar toda uma geração, né, de pessoas. E aqui a gente conhece a Dirce, a dona Dirce, que ela fez essa pose imitando uma modelo linda e maravilhosa que estava com esse mesmo chapéu, com batonzão, tudo igual. Ela foi, vestiu e reproduziu a campanha que uma modelo jovem e linda tinha feito, e ela explodiu aí também. E aqui você vê que ela já está fazendo publi, né? Então, eles estão perdendo a vergonha, estão perdendo a timidez, estão se aceitando e estão sendo felizes aí também nas redes sociais, que é um lugar que a gente pode estar divulgando todo esse acesso, né, que eles têm, que eles podem ter ao tratamento ortodôntico, tá? O histórico da ortodontia no adulto, tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem, né? Tudo certo. Então, essa história da ortodontia no adulto teve um grande boom, né, nos anos 2000. Por quê? Isso iniciou quando esses pacientes... O que aconteceu? Os avós, eles começaram a chegar nessa fase da vida com os dentes na boca, porque antes eles chegavam com dentadura. Então, conforme as coisas foram melhorando, né, tudo foi melhorando, inclusive eles começaram a chegar em condições de saúde bucal melhores. Quando você chega já a partir da quinta década de vida, com seus dentes na boca, você já começa a ter algumas necessidades. Então, às vezes o paciente vai passar por um tratamento odontológico, aí tem que perder um dente, houve uma fratura e tudo. Então, aí começou a surgir essa necessidade de reorganizar a arcada dentária para poder reabilitar aquilo ali, ou seja, com implante, ou uma PPR, uma prótese removível. Então, a partir dos anos 2000, a gente teve um boom de trabalhos justamente sobre pacientes adultos e tudo, justamente por conta dessa demanda que começou a surgir no mercado, dessa necessidade de tratamento, para que outras especialidades pudessem fazer o seu trabalho também e sanar aí os problemas das arcadas dentárias dos pacientes, tá? Acho que se eu demoro um pouquinho, ele tá, não sei por que, Nardinho. Não tá passando? Vou fazer o que eu fiz, eu vou... Travou aqui. Ai. Vamos lá. Como é que vocês vão fazer, pessoal, para converter esses pacientes maduros ao tratamento? E por que eu fico falando maduro, maduro, maduro? Foi feito, quem trabalha muito na Universidade de Brasília, lá no mestrado e doutorado, eles fizeram uma tese
O Jorge Faber, que estava até comandando isso tudo, ele fala muito também de pacientes mais maduros, já aprendi muito com ele, algumas referências até com relação a essa aula. E lá eles fizeram, inclusive, a pesquisa de entender como que eles gostariam de ser reconhecidos e chamados. Terceira idade, melhor idade, e eles simplesmente falaram, a maioria, claro que isso não representa todos, mas foi a maioria, eles gostam de ser chamados simplesmente como pacientes maduros. Nada de melhor idade, nada de terceira idade, tá? Esses pacientes, tudo que a gente fala para eles, que conversem com autocuidado, com longevidade, com saúde, conecta muito com esse tipo de público, tá? Então, ele saber que quando ele alinhar os dentes dele, ele vai ter uma facilidade na higienização nas regiões de apinhamento, que ali vai tender a ficar mais fácil dele higienizar e não formar o tártaro. Quando ele entender que aquela perda que ele teve dentária há um tempo atrás, os dentes vizinhos inclinaram, o superior estruiu. Quando ele entender que reorganizar aquela casa ali, né, reorganizar a oclusão, ele vai ter um conforto melhor, um equilíbrio melhor dos contatos oclusais para melhorar a capacidade mastigatória dele, ele vai valorizar esse tratamento, né? E, além de tudo, o plus não é o que mais, assim, não é o que mais eles buscam, mas que, claro, eles gostam de saber que isso também é possível, é que a estética, ela não se trata, gente, só de quando a gente está sorrindo. Eu estou aqui conversando com vocês, cada vez mais que a gente vai ficando mais madura, né, no caso, a gente começa a mostrar muitos dentes inferiores quando está conversando, e menos os superiores. E a gente expõe demais os incisivos quando fala, vai gesticulando, articulando. E os pacientes mais idosos, eles também mostram muito mais. E provavelmente, muito provavelmente, a maioria de nós tem um pouco de apinhamento aqui. Independente de ter feito tratamento ortodôntico ou não, a gente já sabe, né, que independente de você ter sisos ou não, a nova geração já está vindo sem o germe que dá origem ao siso, já é comprovado que a gente tem um componente anterior de força, uma resultante de força aí, um crescimento residual da mandíbula que faz a gente apinhar os nossos dentes quando a gente vai ficando mais velho. Isso faz parte do nosso envelhecimento. Então, a sua contenção fixa aí, de tratamento, a gente brinca que até a missa de sétimo dia, é porque existe uma tendência de envelhecer, e o nosso envelhecimento é nessa região anterior-inferior, principalmente com relação ao apinhamento, tá? Então, explicar para eles que quando você conversa, você mostra muitos dentes inferiores, e são dentes que acumulam tártaro, e que isso também dá um aspecto melhor, eles se agradam disso. Isso conecta muito com eles, da necessidade do tratamento, tá? É muito comum essa faixa etária precisar reorganizar os dentes também, porque precisa fazer uma restauração, né? Um implante. Então, é uma necessidade pré-protética, tá? Outra coisa que converte demais, não só para esse público, né? Eu acho que para qualquer paciente, principalmente adulto também, é estabilizar ou, quem sabe, melhorar as recessões gengivais. E aí, esse novo software aí, podendo colocar a tomografia, vai ser muito bom para a gente entender se essa recessão gengival ela é causada por um mau posicionamento da raiz dentro do seu volume ósseo, do seu envelope ósseo, ou se aquela perda é simplesmente horizontal. Não adianta chegar para lá ou para cá, que não vai ter solução, entendeu? Então, fica até mais um diagnóstico mais assertivo, e até você consegue realmente prever, né? Dizer para o paciente, não, a gente consegue alguma melhora nisso sim, tá? Então, isso tudo de estabilizar as recessões ou, quem sabe, melhorar, são coisas que convertem muito o paciente adulto, e principalmente esses mais maduros, ao tratamento, tá bom? Outra coisa, gente, assim, que eu escuto muito na minha cadeira, e aí eu começo a rir. Por quê? Eu sempre converso com meus pacientes sobre isso. Quantos anos você vai usufruir desse tratamento ortodôntico que você está realizando hoje? Se a Nardine está fazendo Invisalign, a Nardine hoje vai finalizar o tratamento dela. Quantos anos a Nardine vai ficar com esses dentes na boca, usufruindo deles, até ela virar estrelinha? Vai demorar, não vai, Nardine?
Muito. Então, por exemplo, a Constanza Pascolato, de uma foto até a outra, essas fotos têm 30 anos de diferença. Tranquilamente eu poderia botar um Invisalign nela na primeira foto, para ela reorganizar as necessidades dela intraorais, de sorriso, de estética, de oclusão, de retração, de implante, o que fosse, de sorriso, e que ela iria usufruir disso por mais 30 anos e ainda ia ser, modelo da Gasterne. Então, quer dizer, a gente precisa passar essa vibe para o paciente. O paciente, às vezes, ele vai lá, ele sai com uma injeção de ânimo que, às vezes, ele não tem na vida dele, sabe? Então, aquilo ali passa a ser um evento, passa a ser, ele vai levar o bolinho para você, vai levar um chocolatinho para você. É muito gostoso, sabe, gente? A gente pegar uma energia boa e passar para esses pacientes o carinho, tratar eles com carinho, com humanidade. Você vai ver o que você vai ter de indicação, porque eles são fofos, indicam, se confiam e gostam. E o que vocês vão ter de feedback, assim, de retorno mesmo, de estar tratando esse tipo de paciente. Tá bom? Uma coisa que me facilitou muito a comunicar com eles, né? Porque muitos tratamentos que a gente tem hoje não fez parte da realidade desses pacientes no passado, concordam? Que muitos procedimentos na odontologia evoluíram. Inclusive a nossa especialidade. Gente, a nossa especialidade, sério, quem imaginava que um dia a gente ia estar tratando alguns níveis de maloclusão que hoje a gente trata com alinhadores? Nunca, né? Muitos pacientes acima nessa faixa etária, eles nunca usaram o aparelho porque simplesmente não havia uma opção melhor do que o método tradicional. Ah, não, eu sei que eu preciso, sempre escutei que eu precisei, mas nunca me animei, nunca quis, nunca fui motivada a colocar, porque é feio, machuca, é arcaico, um adulto com um aparelho assim, assado, Então, o Invisalign realmente, ele é muito redondinho para essa faixa etária, e eu vou mostrar para vocês por quê. Essa conversão minha, pessoal, os pacientes mais maduros, eu adquiri o Aitero no ano da pandemia, tá? Foi uma lábia muito maravilhosa da minha tia Nardini, que me fez comprar, mentira. Então, aí a gente, né, Nardini, entrou nessa aí no ano da pandemia, perto do final do ano, novembro, dezembro, assim. Então, na verdade, eu fui começar a pegar o jeito mesmo quando virou o ano, né, no ano seguinte. Então, eu não tenho aí 1 ano e meio de Aitero, mas eu já mudei bastante as minhas conversões, simplesmente pela visualização, tá? A visualização dos pontos de contato, a visualização das retrações gengivais, a visualização do possível sorriso do antes e depois, e o melhor ainda, quando essa simulação não fica muito boa, e você vai lá e você mexe, explica o que você acha, enquanto ortodontista, que é o ideal para aquele rosto daquele paciente, né? Para também colocar o valor não só no produto, mas em você pilotando o produto, tá? Então, eu não estou falando para vocês que o selo de vocês vai mudar, o meu mudou quando eu comprei o Aitero, mas eu acho que mudou porque eu comecei a converter mais fácil, porque o paciente simplesmente viu mais necessidade, com os contatos, com a visualização da imagem, abria mais o senso de urgência para o tratamento para os pacientes, isso eu acho que sim. É claro que não vai bater paciente novo na sua porta, mas os que sentam na sua cadeira, com certeza ficam mais fáceis de você converter. E também, pessoal, os amigos que indicam vocês, quando sabem que vocês têm um equipamento desse, que pode também fornecer informações para o trabalho que eles vão fazer e que você se dispõe a pegar aquele arquivo e enviar para ele, quando você indicar o paciente para você escanear e fazer o planejamento, eles também se motivam a fazer essa indicação, tá? Então, hoje tem o aluguel, coisa que não tinha na época. Hoje tem formas diferenciadas de pagamento. Então, o que eu acho que é interessante é você conversar com o seu time se há alguma coisa que você possa fazer que seja dentro da sua realidade, tá? Um plano de negócios, e eles estão aí para ajudar. Quem nunca tem ou não tem a menor pretensão de comprar, comecem fazendo os eventos dentro do consultório,
Convidem os pacientes que são mais maduros, os avós, os avós dos pacientes que vocês tratam, os pais dos adultos que vocês tratam, e faz um evento do aparelho em si, do escaneamento, do scanner, dessa avaliação. E aí lá eles vão entender que hoje, se eles tiverem algum problema, eles têm uma coisa confortável que pode tratar o caso deles. Né, que muitos ainda acham que a idade é um empecilho e que o Invisalign não serve, ou muitos nem conhecem, para falar bem a verdade, sobre o Invisalign. Tudo bem? Alguma pergunta? Não, por enquanto o pessoal está só degustando aí seus conhecimentos. Então, como esses pacientes podem chegar até você? Por indicação de outros dentistas da mesma equipe ou de fora. E aí, cabe, né, a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto e mostrar para esses colegas de trabalho que você trabalha com essa faixa etária, os benefícios que você pode oferecer ao fazer o tratamento desses pacientes e tudo, reforçar isso. Tá? Indicações de outras áreas médicas, quem trabalha em prédio comercial, é interessante tentar conhecer a vizinhança e tudo para fazer esse tipo de parceria. Tem um otorrino aí, começa a indicar o otorrino nos pacientes, né, que você sabe que tem necessidade. Fatalmente isso daí vai acabar sendo uma troca, né? Eu trabalho muito com essa lista de transmissão, repescagem de WhatsApp, de pacientes que um dia já passaram por lá, já fizeram avaliação ou fizeram algum tipo de serviço no consultório, tá? Então, eu trabalho muito o mail interno. O mail interno, eu acho que ele salva, assim, em alguns momentos. São pacientes já pré-aprovados, assim, com relação a você. Tá? E divulgações online e offline, eu vou colocar no grupo depois as mídias do paciente 50+. Quem tem a sua identidade visual, quem tem empresa que faça as coisas para vocês podem passar essas mídias só para eles se inspirarem e levar para a identidade visual de vocês. Ou quem não tem pode aproveitar fazer como comunicação, né? Comunicar o mercado aos seus amigos que te seguem, à família, aos profissionais que te acompanham na rede social, que você trata, sim, pacientes mais maduros com o sistema Invisalign com bons resultados, tá bom? Esse é o meu maior forte, são pessoas que me indicam, esse sempre foi, assim, uma coisa que foi mais orgânica para mim, é uma coisa que mesmo que eu não faça nada, isso vai andando, entendeu? Então, eu acho que é sempre bom, é consistente, né? A gente tem aulas aqui no Startse maravilhosas de divulgação online, muitas ideias da doutora Jaque, da doutora Ana Paula também, para offline e tudo, então procurem ver as aulas que tem disponíveis. E esse daqui é aquele que é consistente, que não estando aqui o online não trouxe nada, o offline não trouxe nada, você tem ali uma redezinha consistente que está sempre ali naquele fluxo indicando o paciente. Então, acho que tudo funciona como uma grande roda, eu acho que a gente tem que ir, sabe, melhorando cada etapa. Eu não sei se a TM de vocês fizeram aquele mapinha, né, Nardini? Se aquele mapinha foi para todo mundo, mas a Nardini hoje me veio com o mapinha e mostrando, ó, doutora Ju, aqui são os pontos que você não trabalha ainda, são seus pontos fracos e tal, que realmente falta fechar aquela engrenagem para a gente cada vez ir subindo o degrau, né? Todos É o nós iPlan. podemos subir. O iPlan, tá bom, meus amores? Por que o Invisalign, então, pessoal, seria um produto muito, muito, muito bom para essa faixa etária, né, em se tratando de movimentação ortodôntica? É inquestionável o Invisalign quanto à questão da alimentação e da estética, né? Isso daí a gente já está comum de falar, mas é bom frisar para esses pacientes que realmente eles vão ter a liberdade de comer o que eles gostam, o que eles querem, que eles não vão ficar com um sorriso de adolescente, né? Com aparelho. De verdade, eles têm uma percepção menor de dor, porque você trabalha ali com uma força leve e constante, né? Então, você está sempre ali fazendo aquele mesmo nível de ativação e sempre, né? A cada tantos dias, você está ali mantendo aquele nível de ativação. Então, tende a ser mais fisiológico, né? Assim, o paciente tem essa sensação de dor diminuída, tá?
facilita muito. Esses pacientes já não têm a mesma habilidade motora que nós, certo? Temos, quando mais novos. Então, o Invisalign, ele facilita a higienização, principalmente com essa questão da habilidade motora fina, que já começa a ficar um pouquinho mais comprometida quando a gente vai ficando mais velho. Tá longe de acontecer isso com a gente, mas vamos lá. Outra coisa que acontece sistemicamente e aí não tem o que fazer é a redução do fluxo salivar, tá? Todos os nossos fluidos corporais, eles tendem a diminuir, seja nas vistas, né, na nossa cavidade oral, em todos os outros órgãos. E a saliva, ela ajuda no sistema de promoção, o muco, essa produção, né, de lubrificação. Isso protege o tecido, né? Então, o que acontece? A nossa mucosa, com o tempo, ela vai ficando mais enrijecida, né? Porque tem a atrofia epitelial, os tecidos já ficam atróficos. A capacidade de regeneração, então, se houver, se machucar e tudo para aquilo, para regenerar, demora um pouco mais, é mais reduzida, tá? Tem perda das propriedades elásticas, a gente sabe que a gente tem fibras colágenas e elásticas nos nossos tecidos, né, gengivais, e essas propriedades elásticas vão diminuindo. E a redução dos capilares superficiais, a nossa vascularização, os capilares vão cada vez ficando mais fininhos e mais atrofiadozinhos, então a irrigação ali tecidual também ela reduz bastante, tá? Então, eu costumo observar esse paciente inicialmente de perto, e se eu perceber que houve alguma irritabilidade, ou que o paciente na anamnese apresenta já uma xerostomia, uma secura na boca, falta de lubrificação, você já pergunta, você já usa colírio para os olhos, já? E aí eu indico essa saliva artificial em spray, tá joia? Ela você acha facilmente na internet. Hoje em dia, tudo pela internet até tem um precinho melhor, tá? Então, eles já estão acostumados a ir à farmácia a comprar remédio, então sempre tem alguém que compra para eles, se não são eles mesmos. Então, isso daí é uma boa pedida e uma boa dica, isso seria uma dica clínica que eu daria para vocês, tá? Para dar um conforto. Na minha minoria dos pacientes, quase são pouquíssimos que precisam, e quando precisam, é comum também a gente usar no primeiro mês, aí vai descontinuando aquilo, e aí o próprio organismo depois se adapta, tá bom? Esses pacientes, em função da habilidade motora, podem ter um pouquinho mais de dificuldade na remoção dos alinhadores. E aí vale muito a pena você ter no seu kitzinho um gancho longo, porque às vezes tem uns ganchos que são menores, então também são ruins, porque não chegam lá na posição. Esses ganchos longos, hoje em dia, a gente vende na Shopee, você acha na Shopee para vender um pacotão, vários, com um valor bacana, no AliExpress, tá? E eu sei que chega direitinho, porque tem vários links lá, vários amigos já compraram também, e sempre chega, tá? Tem no manual de instrução que vai para o paciente, que às vezes eu vejo, sabe, gente, que alguns doutores esquecem de explicar como é que se faz a remoção ideal, como é que é mais fácil remover os alinhadores. Parece algo simples, mas às vezes eu vejo que o paciente vem transferido de outro dentista e ele tira da forma errada. Às vezes você ali na correria do dia a dia, falta o detalhe, sabe? Uma besteirinha, acaba esquecendo. Nossa própria caixinha ali tem um manual, e dentro do manual tem essas fotos que ensinam que na parte superior tem que ser lá por dentro, por trás, né? Que tem que descer, afastar do attachment e não puxar, e o lado inferior por dentro. Esse ganchinho ajuda muito na remoção para esses pacientes, tá? Eu já vi paciente que, às vezes, gente, eles se viram também. Teve paciente meu que não se adaptou com gancho, não sei lá. Ele pegava uma toalhinha, ela tinha uma toalhinha pequenininha, ela pegava a toalhinha e fazia assim, ai, Juliana, eu não sei, eu só consigo tirar com a toalhinha. Vai lá e conseguia tirar com a toalhinha. Eu falei, tudo bem, você tá feliz com a sua toalhinha? Tá tudo certo para você? Tá tudo bem. Então, tá bom. O importante é isso. Doutora Ju, Dúvida. só complementando, isso é um excelente assunto para os doutores fazerem um post ou uma filmagem mostrando como é que tira, pega um paciente que autorize
Pede para o paciente fazer um videozinho tirando, e aí manda um videozinho para os seus pacientes também, fazendo uma interação, fazendo ali uma conversa com eles. Isso aproxima vocês dos pacientes também. Então, é uma oportunidade aí de fazer também um conteúdo. Uhum. Vamos lá. Aproveitando que eu te interrompi, tem uma perguntinha da doutora Gabriela. Ju, você acha que o tratamento nessa idade demora mais? E sobre a contenção, deve ser por mais tempo do que o normal? Uhum. Ó, quem tá perguntando? Gabriela. Tá. Gabi, eu posso te dar essa resposta quando eu for chegar nos casos clínicos, e aí eu vou dizer para você, você vai ver o tipo de maloclusão e vai ver em quanto tempo eu tratei. Aí você vai chegar a essa conclusão juntas, tá bom? Vamos chegar a essa conclusão juntos, que eu acho que fica mais até didático. Outra dica clínica que eu queria dar para vocês: atenção especial para a retenção dos alinhadores. Vocês concordam que pacientes mais velhos têm uma coroa clínica mais longa, porque a gente, quando vai envelhecendo, vai havendo uma migração da gengiva já do nosso envelhecimento, fora os pacientes que vão desenvolvendo retrações em alguns dentes específicos, certo? Então, nas instruções especiais, tem lá, recorte de alinhador. Aí tem recortar alinhadores no meio do caminho entre a margem gengival e a junção cemento-esmalte, amelo-cementária, ou recortar os alinhadores na junção amelo-cementária. O que eu faço hoje, tá? Hoje eu deixo como recortar o alinhador na junção amelo-cementária e eu avalio o meu paciente no ClinCheck, o tamanho das coroas e quais eu acho que realmente eu vou ter necessidade de fazer alteração, tá? Por quê? Dependendo, você não significa nada se eu pegar a metade do caminho entre a retração e a junção amelo-cementária, mesmo assim essa coroa ainda pode ser muito alta, então não adianta marcar a superior, tá? O que vai resolver realmente é você avaliar o ClinCheck. Então, vamos lá. Aqui do lado esquerdo, o meu mouse, quando eu passo assim, aparece, Nardini? A setinha do mouse? Aparece? Ah, tá. Então, se eu tenho uma coroa, tá? Nesse comprimento, tá? E eu chegar colocar aqui o meu alinhador. Você concorda que o alinhador, ele vai ter que passar por essa parte convexa, defletir e para poder encaixar. E você concorda que quando ele entra aqui quando ele encosta aqui para ele encaixar, a parte que está encostando aqui é essa parte mais estreita? Então, vamos lá. Eu estou encostando aqui a parte mais estreita. Graças a Deus, tem o Smart Track, que a gente sabe que quando não é Smart Track, é extremamente rígido o alinhador, né? Então, pelo Smart Track, a gente bate aqui, faz uma forcinha, ele esgarça um pouquinho, e faz aquele barulhão e entra, tá? Para evitar essa retenção, e aí depois para remover, é uma dificuldade, é mais chatinho. Então, para evitar, a gente pede uma redução, a gente pede para que eles caminhem em direção oclusal o nível gengival, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que eu solicito para o técnico nos dentes que eu acho especificamente que podem atrapalhar ou dificultar muito a retenção do alinhador, tá joia? Então, eu faço assim, ó, favor alterar o nível gengival do dente X por vestibular e ou palatina, porque às vezes por vestibular tá ok e por palatina ele tem aquela recessão, ou o contrário. Em X milímetros em direção oclusal. Então, aí você vai adequar o dente específico. O que acontece, às vezes, com o paciente quando eu não faço isso? Quando o alinhador, a parte mais estreita do alinhador começa a bater aqui, começa a não encaixar. E ele vai fazendo uma super força. Plac! Às vezes, essa força não é o suficiente, ou pega de mau jeito, e acaba causando essa dobra no alinhador. E o paciente acha que encaixou bem, ou tá meio esquisitinho, mas foi. E às vezes ele vai tocando o barco ali daquele jeito, né?
Então, eu oriento meus pacientes hoje, eu mostro, eu tento observar isso no ClinCheck, eu tento fazer tudo já que venha o corte a laser, confortávelzinho, que não machuque de fábrica. Caso alguma coisa passe ou tudo, o meu paciente já está ciente que ele tem que prestar atenção se está dobrando ou não o alinhador. E que ele tranquilamente pode pegar e desdobrar, retificar ali com o dedo, abrir um pouquinho e encaixar de novo, que vai dar certo, tá? Eu instruo meu paciente com relação a isso. Ou também, pessoal, vocês podem, se for uma coisa que você acha que vai continuar sendo repetitivo aquilo ali, você pode desgastar. Só que você vai ter que prestar atenção, separar todos os alinhadores ali que você vai dar para aquele paciente e você fazer o corte ou o desgaste. Hoje eu trabalho com umas esponjinhas e tudo que são muito simples de trabalhar. Também vou colocar no grupo do Startse para vocês, tá? Que compra em qualquer dental hoje em dia, na internet também acha. Tá bom? Alguma perguntinha até aí, dessa partezinha? Não? Tudo bem, pessoal? Então, vamos embora. Ju, podia voltar o slide para eu tirar a foto da comunicação com o técnico, por favor? Ah, sim. Obrigada. Bora. Dicas clínicas, vamos lá. Outra coisa assim que pode ser chatinho, mas quando você pega o jeito, isso vai bem, são os diferentes trabalhos, né, que esses pacientes já têm na boca, várias próteses, restaurações e coroas. Geralmente, pessoal, quando eu vou para consulta de colagem, eu já tô com aquilo ali na minha cabeça mais ou menos mapeado, tá? Então, eu já separo, o material já tá na bancada, lá na minha televisão já está aberto o ClinCheck, onde tem os attachments, ele já está ali com a boquinha afastada, tudo direitinho. E eu vou fazendo o seguinte, a primeira coisa que eu faço, o que for resina, eu vou tirando muito antiga, que fica muito polida, eu vou provocando aspereza. Eu colo, hoje em dia eu tenho colado a attachment em pé, não sei por que, gente, eu colo mais rápido. Então, na hora de colar a attachment, eu colo em pé. Aí eu vou, separo tudo, eu fico mais rapidinho, assim, não sei explicar. Então, colo super rápido. Aí eu pego a autorrotação, aí eu vou provocando aspereza nos dentes que estão com resina e que são... Mas é bem rapidinho, porque eu já estou sabendo, eu já mapeei aquilo ali. Depois que eu faço, eu pego o ácido fluorídrico e aplico nas coroas de porcelana. E eu deixo no mínimo 30 segundos, ou seja, para não acontecer de ficar descolando, attachment de coroa de porcelana é você aplicar o ácido fluorídrico e tomar um café, que eu brinco. De fato, ele tem que ficar ali bastante tempo, porque dependendo da qualidade da porcelana, se for uma porcelana muito resistente, muito dura, uma boa qualidade, o ácido ele demora para fazer as retenções que ele precisa, tá? Então, você tem que começar pelo ácido fluorídrico, vai aplicando, eu faço marcada de cada vez. Então, eu aplico o ácido fluorídrico em todos os dentes que eu sei que são aonde vão precisar, na região da attachment. Depois eu vou com o meu ataque ácido, aí completei. Aí eu tiro com algodão meu ataque ácido. Aí, por último, eu vou lá e tiro o meu ácido fluorídrico. Aí lavo tudo, seco. E aí eu passo silano nas dentes que estão com porcelana. Quando você seca tudo, esses dentes que são de porcelana, eles têm que ficar bem branquinhos, como se fosse um esmalte. E aí eu passo silano só nesses dentes, seco, depois venho com adesivo em todo mundo. Mas quando você pega o time, você faz isso rapidinho, já começa a ser automático. É só você deixar tudo programadinho ali, o material todo na sequência, tudo à sua mão, né? E, em último caso, eu vou confessar para vocês que eu praticamente não uso isso, nunca usei, é o jateamento de óxido de alumínio para criar retenção. A joia? Esses pacientes têm muita ponte, prótese e coroa. Talvez seja interessante, eu nem costumo muito não fazer isso, mas eu acho que isso é bacana de fazer, tá, gente? Recortar na linha média o alinhador, porque os templates ali são mais fininhos, né? Então, se o paciente ali, naquele primeiro e segundo set de alinhador, ele não usou tanto, ou os movimentos para aquelas coroas ali não aconteceu muito, quando você vai encaixar o template não fica tão bem adaptado. Então, quando você fragmenta, você consegue adaptar melhor o template nas faces vestibulares para que
o attachment saia perfeitinho, sabe? Sem folga, sem estar desadaptado, faltando resina. Tem alguma dúvida aí, Nardini? Porque eu vi o chatzinho crescendo ali o número. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sim, a doutora Gisele perguntou se a concentração é 10%. E ela mesma pergunta aqui: usa o fluorídrico e o fosfórico juntos? Não, não. O ácido fosfórico é para esmalte, tá? O ácido fluorídrico, esmalte e resina, tá? Esmalte, resina, ácido fluorídrico. Desculpa, gente, perdão. Volta. Ó, esmalte e resina, ácido fosfórico, azulzinho, tá? E nas porcelanas, ácido fluorídrico, tá? Se você tem uma coroa de resina, não é de porcelana, tem que saber o material da coroa, tá bom? Se for uma coroa de resina, como tem aí, então você tem que provocar aspereza e aí fazer um sistema adesivo como se fosse esmalte. Tudo bem? Ela perguntou, ela disse aqui, disse, no mesmo tempo, em dentes diferentes, claro, mas no mesmo tempo, no Eu mesmo tempo faço assim. operatório. Ah, tá. Eu faço assim, eu boto no mesmo tempo operatório. Cheguei lá, ácido fluorídrico em todas as coroas. Deixo lá agindo. Vou pro ácido fosfórico nas resinas, nas coroas resinas e nos dentes. Com o algodãozinho, eu vou tirando o ácido fosfórico azulzinho e o fluorídrico tá lá. Tô tomando meu café, o fluorídrico tá lá. Acabando com a porcelana da coroa do paciente. Aí depois eu vou e tiro o ácido fluorídrico com algodãozinho, lavo tudo, tá? E aí sim eu vou ver que quando eu secar, vai estar todos os dentinhos brancos, com aquela manchinha branca que vai poder penetrar o silano e o adesivo. Tá Ficou bom? claro aqui pra ela. Alguma coisa que ela perguntou aqui que eu acho que você não respondeu é concentração de 10%? Isso, fluorídrico. Tá, Tá show. bom? Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, né? Tá, recortar o template pode facilitar na adaptação dos attachments. Outra coisa que eu queria falar para vocês, atenção ao periodonto reduzido. Pessoal, isso aqui a gente aprendeu lá na nossa especialização, né? Centro de resistência, que a força é aplicada na coroa e que quando a gente tem uma perda óssea, o centro de resistência ele é deslocado, tá? Quando ele é deslocado, ele faz um momento maior, tá? O momento é a força aplicada vezes a distância. Então, se a distância aumenta, o momento vai ser maior, o dente inclina mais. Isso aqui é aquela lenda, porque tem muita gente que aprendeu na especialização de ortodontia que pacientes periodontais a gente não podia usar arco retangular porque a força pesada e tudo. E no final das contas, a gente sabe que o arco retangular, ele controlaria melhor os momentos, já que o paciente tem muita perda óssea, concorda? Então, o que a gente precisa ficar atento que eu faço hoje clinicamente, se o paciente tem uma perda óssea maior do que metade, de 2/3 para metade, maior do que isso, aí eu peço sim para reduzir a velocidade, tá? Então, por exemplo, eu fiz o meu planejamento e deu 30 alinhadores. Aí eu aumento aquilo ali em 20%. Isso não é uma coisa científica, é um bom senso, porque eu entendo que o paciente tem um nível ósseo lá embaixo, o meu centro de resistência está muito lá embaixo, eu vou pegar aquela força inteira que eu estou aplicando na minha coroa e vou distribuir num ligamento periodontal pequenininho, ou seja, eu vou concentrar toda aquela minha força que eu poderia estar concentrando ao longo de uma raiz inteira, eu estou concentrando uma força numa região muito pequena. Então, esses pacientes com periodonto muito reduzido, eu tendo a aumentar um pouco essa modulação da força, tá? E esses pacientes eu troco
com um pouco mais de dias, tá? A depender da colaboração do paciente. E eu vou falar sobre troca e como é que eu fiz com esses casos clínicos que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Isso é um assunto polemiquinho, ó, já subiu o número lá. Fala lá, Nardini. Alguma dúvida? Sim. É, a doutora Gisele estava comentando que ela tem pacientes sessentões e que o desgaste outra dúvida sobre o desgaste de prótese cerâmica. Broca broca e faz acabamento? Obrigada. Ela pode abrir o Deixa dar, áudio. deixa dar um intervalo, ela falou. Ah, tá Vou bom. me calar, não precisa se calar, não. Negativo, a gente quer essa interação mesmo. Por Exatamente. favor. Eu não tô nem vendo quem é, nem sei, a mãe eu já nem lembro. Não, pode interagir, nosso intuito é esse. A Nardini só não entendeu, meu amor, mas não tem Eu só problema não não. entendi aqui a pergunta. Que na verdade ela botou assim, olha, outra pergunta sobre desgaste de prótese cerâmica. Broca e faz acabamento? Deve ser Entendi. Você praça acha broca e que o attachment fica feia a coroa? O que eu faço para isso daí não ter nenhum problema depois? É isso? Eu removo da mesma forma que eu removo no esmalte para tentar arranhar o menos possível. E depois a gente faz polimento com pastas de polimento e aquelas tem umas pedras de polimento em cerâmica. Isso, o pessoal que trabalhar com você de prótese vai emprestar todo o material para você. Você nem se preocupa, entendeu? ela falou que É é sobre sobre IPR. Ah, ela falou IPR. certo aqui. Eu Acho que faço, se precisar, eu faço IPR nos pacientes, nas coroas de cerâmica definitiva, sim. Se precisar, sim. Às vezes eu até prefiro fazer nas coroas do que no dente rígido, no dente do paciente. Se eu tiver essa opção, eu prefiro fazer IPR e eu faço com broquinha. Também vou botar a broquinha que eu uso para IPR no grupo, tá? Olha, gente, vamos lá. O periodonto reduzido, eu estou concentrando a força naquela região que é bem menor, certo? E outra coisa, esse envelhecimento, ele diminui a vascularização, diminui os componentes celulares, aumenta a atividade osteoclástica e diminui a atividade osteoblástica. Então, se eu for parar para pensar em tudo que está acontecendo aqui, eu chego à conclusão que as minhas trocas histológicas, a minha reparação, que faz parte do nosso movimento ortodôntico, é um pouco mais lento, concorda? Com tudo isso que a gente entende que acontece no nosso organismo, né? Mas eu tenho tido boas experiências e vou mostrar para vocês, tá? Dicas clínicas. Atenção ao periodonto reduzido. Forças leves. E as forças leves, quando eu falo forças leves, significa que eu vou diminuir ali o número de... aumentar um pouquinho em 20% o número de alinhadores, tá? Em que eu vou corrigir aquele movimento. Aí está escrito aí, ó, solicitar redução na quantidade de movimentação por alinhador, ou seja, se eu pedir, se ele finalizou lá, o CleanCheck está perfeito, e tem 20 alinhadores, eu vou pedir ali 20% a mais. Então, por favor, fazer o mesmo plano de tratamento em tantos alinhadores. E aí, isso já vai diluir um pouco a força em cada alinhador, tá? A gente, não começa mudando aleatório, não. Você começa o tratamento, explica para o paciente a necessidade dele colaborar, o número de horas que ele tem que fazer. Começa a trocar com um tempo de 10 dias, 14 dias, você vai vendo como você gosta de trabalhar, e você observa os resultados. A partir daí, você vai vendo se você realmente pode ficar em 10, se você realmente precisa botar para 14, tá? Entender a abordagem... Ah, tá. E aí, eu queria falar para vocês o seguinte, quando chegam esses pacientes para mim no consultório, eu tenho duas opções. Ou eu vou fazer uma abordagem minimalista ou uma abordagem ampla. A abordagem minimalista são para correções pontuais. A gente vai avaliar o custo-benefício de cada caso para definir o plano de tratamento. Então, aquele paciente naquela faixa etária, vale a pena eu reorganizar tudo realmente para cravar em classe 1? Qual o custo-benefício
para aquele paciente disso? Quanto tempo, o custo biológico, quanto tempo ele vai demorar tratando? Que benefícios isso vai trazer? Vamos fazer uma correção pontual de acordo com a queixa dele? Às vezes é um contato prematuro aqui na frente, entendeu? Às vezes são coisas que estão desconfortáveis. Ou, dependendo do caso, eu vou fazer um preparo pré-hipotético, ou eu vou fazer um alinhamento, ou eu vou corrigir para a classe 1. Sempre eu tenho que fazer essa pergunta. É um preparo pontual ali, por alguma exigência? É um alinhamento apenas, porque a oclusão já está pré-estabelecida, dessa forma não precisa mexer, ou é uma correção para a classe 1, tá? E aí eu vou explicar em cada caso aqui, porque eu tomei cada decisão. Tá bom? Isso aqui, gente, rapidinho, esses pacientes que têm muita prótese, tá? Eles às vezes, essas próteses, cada um foi feito num momento da vida e com um dentista diferente. Então, essas raízes, a posição dessas raízes, às vezes, são mascaradas, né? A gente acha que a raiz está naquela direção da coroa e, às vezes, não está. Então, eu acho que isso que a gente agora vai integrar, que é a tomografia ao sistema Invisalign, vai ser muito bom para a gente em casos maiores de reabilitação, em casos de grandes investimentos. Eu acho que isso... Nardini, alguma pergunta antes de eu passar para as abordagens? Não? Oi, Ju. Não. Oi, amor. Oi, Ju. Não? Tudo tranquilo. É que eu vejo 31 ali, eu falo, Senhor Jesus. Ó, o maridão... Calma. Tá tudo administrado. Pessoal, ó, eu vou falar para vocês como é que eu faço. Eu recebi hoje um DICOM de uma paciente que vai fazer essa tomografia, vai usar a tomografia no planejamento, tá? Eu vou botar o passo a passo de como a gente pega isso da clínica e consegue colocar no sistema, tá bom? No final da aula, eu tô aqui com 70 pessoas em sala. No final da aula, eu vou lançar um desafio para vocês. Então, fiquem aí, tá? Que agora vai chegar a parte boa. Eu só vou falar essa parte chata aqui, depois a gente entra no caso clínico, que é o que a gente gosta de ver, né? Então, olha só. Hoje, a maioria dos ortodontistas recebem os seus exames por uma plataforma, que a radiologia anexa os exames dos pacientes. A plataforma mais usada é a iDoc, tá? Essa iDoc, ela não consegue anexar o DICOM, como tem que ser o arquivo, como ele tem que estar para a gente poder fazer o upload. Então, provavelmente, quando você pedir para a radiológica, ela vai te mandar pelo e-transfer, que é um site, para quem não conhece, que você entra, só para você carregar e enviar arquivos pesados, tá? Então, você abre lá seu e-mail, vai estar o e-transfer, você vai abrir lá, você solicitou na sua, solicito tomografia Cone-Beam de face, ou solicito tomografia Cone-Beam de maxila e mandíbula, do paciente tal, favor enviar o DICOM, o arquivo DICOM, DI, é como vem escrito aí, vou mostrar para vocês. Esse arquivo é o arquivo compatível com a plataforma. Então, vai chegar o link, você vai abrir o e-mail, vai estar link para download do e-transfer. Você clica em cima. Quando você clicar em cima, ele vai falar, estamos prontos. O nome da paciente e aqui embaixo os arquivos. Se você subir aqui, isso aqui vai aparecer. Aí você clica em download, tá? Clicou em download, ele vai baixar aqui para os downloads do seu computador, tá bom? E aí, você vai abrir o arquivo. Quando você abre o arquivo, ele está zipado. Esse arquivo ele é muito pesado, por isso que ele vai pelo e-transfer, porque ele é compactado. Então, você vai abrir o arquivo. Quando você abrir o arquivo, eu já vou mostrar o que vai acontecer quando você vai abrir o arquivo. Aonde você vai anexar o que eu vou explicar é aqui, ó. Estou lá na minha prescrição, coloquei o scanner normalmente, logo embaixo tem aqui, ó, CBCT. Scan, tá vendo? Então, você bota, faça o upload. É aqui que você vai clicar.
Então, você está lá, ó, para onde você vai arrastar o arquivo, tá? Quando você baixar lá Então, a gente estava aqui, eu vou abrir o meu arquivo e vai aparecer isso daqui para mim, tá? Eu vou clicar em Multifile, que é o arquivo que está compactado, e vou extrair isso para uma pasta que eu vou deixar na minha área de trabalho. Eu vou abrir uma pasta na minha área de trabalho com o nome dessa paciente, tá? Então, eu vou clicar aqui, ver se você está vendo. Tá, eu vou clicar aqui, eu vou selecionar o multifile, que é o arquivo, vou botar extract to e vou dizer para onde que eu vou extrair esse multifile, tá? E vou botar lá na pasta da paciente, vou apertar o OK. Eu tenho que ter instalado no meu computador algum programa que descompacte isso. E isso pode ser um visualizador de Daikon, que eu vou passar para vocês uma dica de um que é 0800. É só você jogar no Google e baixar ele e deixa ele no seu computador, porque automaticamente, quando você for fazer esse processo, aqui, ele já vai transferir para a pasta da Cláudia descompactada essa multifile. Vocês vão ver como é que vai ficar. A multifile, quando eu faço isso, ela, ó, daqui compactada, ela passou para ser descompactada. Aqui, eu seleciono ela e arrasto para cá. Eu clico em cima e arrasto. Quando eu arrastar, já vai vir ela descompactada aqui, todas as imagens. Aí eu aperto carregar. E pronto, aí foi. Demora um tempo, tá? Demora um tempinho. E aí carrega normalmente. Quando tiver esse sinalzinho aí, é que deu tudo certo. Aí agora é só esperar voltar o print check. Vocês vão visualizar como a Nardini mostrou lá no início e como apareceu aqui no vídeo, tá? Alguém tem alguma dúvida desse passo a passo? Acho que tá tudo Juliana, certinho até agora, doutora Márcia. esse descompactador que você falou, 0800, ele funciona no Mac? Vamos fazer um teste, Marcinha. Você vai baixar para mim e vai me dizer, a gente bota no grupo. Tá bom. Tá? Já vou mostrar para vocês. Esse que eu sou antiga, né? Então o meu é Dell, porque eu sou da época que o software não abria. Então, olha só para mostrar para vocês, gente, esse é o programinha Radiante, tá? Ele é free e ele, pessoal, você pode pegar e mandar para o cirurgião, o Daikon, você pode pedir para o cirurgião abrir, visualizar o Daikon e ver o siso que vai extrair, sabe? Pode ser avaliadas várias coisas, você pode andar no Daikon e fazer região de implante, quando o dentista quiser tirar alguma dúvida, ele olha. E só um minutinho. São duas aqui, ó, as tomadas que são compatíveis com o sistema. Essa roxa, que vai pegar maxila e mandíbula, ou a verde, que pega aqui, ó, a face. A face é FOV 22, tá? Gente, vai primeiro vocês, não vai pro nós. Oi? Essa de face, pessoal, você consegue fazer essa imagem que está aqui do lado e fazer uma análise cefalométrica em 3D, que hoje em dia existem algumas no mercado, tá? Isso é um assunto para outra aula, a gente vai até pensar nisso depois para passar para vocês, tá? E essa menor aqui, ó, é só maxila e mandíbula, então o máximo que você vai conseguir avaliar são os dentes, raízes e sisos, tá bom? Aí vai do que você quer de diagnóstico para o seu paciente. Se você solicitar só essa, você vai ter que pedir a cefalométrica, se você usa a cefalométrica no diagnóstico, tá bom? Ou você passa logo por uma tomo de face e aí faz uma cefalometria 3D, ou você faz as radiografias e pede só a tomografia menor. Vocês têm que entrar em contato com a radiológica de vocês, simular os valores de documentação, pensar como que vocês vão combinar isso daí para ficar mais viável para vocês solicitarem, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tudo certo.
Foi, Nardinha? Deixa eu ver. Só precisa botar no modo apresentação. Aí. Foi? Foi. Então tá. Olha, eu vou falar agora dos casos. Esse paciente tem 69 anos, eu não pedi autorização, tá, gente? Então, não coloquem isso em rede social nem nada. Mas olha só, esse é o Jorge, super simpático, joga futevôlei, super ativo, uma graça de paciente. Ele estava insatisfeito com o sorriso dele, tá? E com algumas coroas antigas, com alguns trabalhos de prótese antigos. E aí, quem me indicou foi o protesista. O protesista, o reabilitador, ele tem uma visão bem diferente da nossa com relação à oclusão, e ele me pediu o seguinte, adequação do meio para que ele pudesse reabilitar, fazer o trabalho dele de prótese. Então, o que eu fiz no Jorge foi um trabalho pré-protético, específico para atingir os objetivos solicitados pelo o reabilitador, tá? A gente melhorou um pouco aqui o espaço para poder fazer um implante aqui, e a gente readequou um pouco a inclinação desses dentes para melhorar a forma dessa arcada e melhorar a dimensão desses dentes aqui anteriores, tá? Então, essa era a visão oclusal, as 3 coroas e o outro dente natural, que deixava ele bem desconfortável, um pouquinho de apinhamento, muito desgaste, esse dente, e aqui não tinha um espaço adequado, tá? A gente fez, então, um trabalho de alinhamento, de expansão da arcada, para readequar o tamanho dos dentes. Olha como é que eu consegui dimensionar melhor esse sorriso. A gente conseguiu o espaço aqui para o tamanho adequado desse implante, fizemos o alinhamento, que depois ele vai passar aí pela parte reabilitadora, adequamos aí com provisórios e aumentamos, ampliamos a arcada. Então, a gente saiu dessa condição, olha a arcada superior e a arcada inferior, para essa condição, para agora ele conseguir trabalhar. Tá? Ele vai acertar a função em grupo, vai fazer guia anterior, tudo na reabilitação, tá, gente? Esse caso específico foi uma abordagem mais minimalista, ou seja, não vamos cravar em classe 1 de molar e de caninos num tempo maior, nada disso, tá? E o resultado dele já em fase de provisório já estava muito melhor. Ele já sorria até mais aqui, ó, com os olhos, já estava todo feliz com os dentes que a gente já tinha colocado aí com as novas dimensões, tá? O que eu quero fazer agora, Nardini, é o clean check dele, rapidinho. Agora eu quero saber como é que eu vou fazer para eu mostrar, ver se aparece. Sim. Sim, então vamos lá, Lindo. pessoal. Ele tratou em um set de alinhador, tá? Você vê aqui que no meio do caminho, essas setinhas é quando entram os attachments e aqui quando saem os attachments. Eu evito de troca de attachment no meio do caminho, tá? Porque às vezes no vídeo o dente andou assim. E aí, de repente, muda aí um attachment e entra outro. Só que o dente está aqui e não aqui. Então, essa troca de attachment é confusa, porque às vezes ele não fica totalmente adaptado ao alinhador que está com o dente já na outra posição. Já dá uma perda de tracking com relação ao attachment, tá? A gente vê aqui também que eu comecei lá, ó, deixa eu botar o play aqui no vídeo. Eu gosto muito de olhar os estágios, porque eu vejo o sequenciamento, se está movendo tudo ao mesmo tempo ou não. Mas vou mostrar para vocês rapidinho. Arcada inferior. Expansão. Você vê o sequenciamento, a gente veio vim sequenciando o movimento e até a expansão para eu conseguir o resultado. Você vê que não foi tudo ao mesmo tempo, ó. Para evitar colisão, a gente foi jogando as raízes para dentro, coroa para fora, canino, jogando para cá para os espaços do IPR e mesializando e abrindo espaço, tá bom? Superior. Play. A gente foi
sempre sequenciando. Vocês reparam que o CleanCheck, ele está sempre sequenciado. E aqui, ó, eu deixei os espaços que eu julguei necessários e eu vou mostrar para vocês o que eu uso para me guiar, para planejar com esses casos, tá? Então, vamos lá, Nardinho. Voltando aqui. Dar o play aqui rapidinho. É um caso só de alinhamento. Olha como aqui a coroa está bem longa e o attachment ficou bem grande. E como, para correção desse giro, só de abrir espaço, ó, expandir, ó, entrou plástico, attachment grande, bom, com a linha de ação de força aqui, ó, o dente girou tranquilo, tá? Esse paciente só fez um set de alinhador, tá, gente? Então, olha aqui, mesma coisa para esse pré, ó, espaço, olha espaço, um attachment grande, tá? Na minha prescrição clínica, os attachments sempre são maiores que se encaixam. Eu não tenho negociação quanto a isso com meus pacientes, tá bom? Para não perder em efetividade. Esse é o CleanCheck dele. Deixa eu agora tirar. Peraí, volto aqui. Tô ficando safo, hein? Tá ficando espertinha. Esse foi. Foi. Voltamos para ele. Esse é o template que eu vou jogar no grupo. É o template do Carlos Alexandre Câmara. Eu dou um print lá no meu CleanCheck. Jogo no PowerPoint, que seja. Coloco esse template em cima. Esse template, gente, ele aumenta e diminui proporcionalmente. Então, você vai em caixa e você vê os espaços, mais ou menos, que você precisa deixar. Não tá aparecendo. Não? Não? Peraí. Agora. E aí precisa botar no modo apresentação também. Peraí, é com share screen que tá dando problema, então. Oi? Ainda não. Oi? Não. Ué? Fecha ele, abre de novo. Tira ele do share screen e faz novamente. Oi? Agora sim. Tá. Então, eu uso muito esse template para me guiar de quanto eu vou deixar de espaço para cada dente, sabe? Isso me dá uma noção boa. Aí eu vou botar para vocês, isso é um PNG, assim, um negócio que você cola em cima das fotos e vai manipulando. Outra coisa que tem é de um artigo que saiu até na American Journal, antigo, já clássico, que tem a regrinha lá do X e você faz as continhas, dependendo do tamanho do incisivo inferior, você vai determinando mais ou menos o tamanho de todos. E aí, nada que você lá no CleanCheck não consiga ver, colocando aquela tela quadriculadinha, aí você consegue no 3D, quando o CleanCheck volta, e ajustando esses espaços, fazendo o seu planejamento, tá? Vou colocar isso também lá no grupo. Tá? Então, a gente viu um caso pré-protético, que foi o do Jorge, tá? Agora eu vou mostrar um caso clínico, uma paciente de 67 anos, que ela já tinha algumas queixas. Então, ela tinha esse premolar aqui, que no sorriso ficava ruim, ela tinha aqui, ó, muitas retrações, ela tinha aqui, ó, incisivos em topo, quase mordido cruzada, e uma de linha média, e ela se queixava, né, do conforto na mastigação, essa era a queixa dela. Então, a gente aqui tinha uns alinhamentozinhos para fazer, esse giro que era bem desafiador também, tá? Um pouco de alinhamento aqui e melhorar o equilíbrio oclusal dela. A gente conseguiu esse tipo de resultado, tem que entender que os pacientes são muito trabalhados, né? Ó, a gente girou o premolar todo, os pacientes são muito trabalhados de prótese. Então, ela ficou com a guia canina aqui, poderia melhorar um pouco aqui o encaixe do canino, mas são pacientes que têm coroas artificiais, então a gente, para chegar nesse encaixe assim, ó, maravilhoso de livro, tem muita discrepância de Bolton, é difícil, não é fácil não. Então, são finalizações que a gente tem que ficar mais tranquilinha.
a linha média praticamente coincidente, e a queixa aqui do dentinho que estava em topo, ó, melhorou, tá? A gente não tem mais, tá com uma sobremordida, bem legal. A gente melhorou lá a forma do arco, alinhamos os dentinhos, e aí agora ela vai passar para a fase toda de estética, né? Fazer clareamento, aí fazer as restaurações necessárias, tudo enquanto ela precisa, tá? Mas a gente sabe que os pacientes ficam super felizes, mudam o cabelo, mudam tudo, e agora querem fazer todos os tratamentos de estética que precisam, só porque Faz uma mudançazinha e já dá um up, né? Então, isso aí já desperta para outras coisas, outros serviços também você acaba vendendo. Deixa eu fazer aqui Tem perguntinhas aqui. Pode fazer. Pode fazer? Você faz um novo escaneamento no meio do tratamento com os provisórios ou deixa para fazer os provisórios só no final? Eu trabalhei com o que ele tinha, com o Jorge, e geralmente eu faço provisório no final, porque em cima do provisório até estuda como é que vai ser a definitiva. Então, primeiro você movimenta com o que tem, deixa os espaços preparados, e aí depois ele faz a parte de provisório, tá? Esse é o clean check aqui, ó, da Carla, tinha bastante apinhamento, e ela tinha muita retração, então realmente a gente não pôde expandir tanto, tive que fazer um pouquinho de stripping mesmo, tá? Para evitar colisão, porque a gente pede para abrir espaço mesial e distal na correção dos giros. Só que quando o paciente não pode projetar muito e você não quer fazer um tratamento longo, né, de distalizar para arrumar espaço, aí só sobra para o stripping e eu tento fazer da forma melhor possível. Essa paciente depois começou a ficar exigente, então a gente testou aqui de botar os attachments por palatina, acabou dando certo. Esse premolar, que seria o grande desafio dela, a gente abriu o espaço ali, ó, mesial e distal, o attachment estava grande também e com a linha de ação de força em direção à correção do giro, então estava ok. E então, no caso dela, deu tudo bem. A única coisa que aconteceu foi um pouco antes aqui de finalizar esse caso, eu reescaneei, porque a raiz, esse processo alveolar aqui, não se desenvolveu tanto, tá? Em espessura. Então, quando eu fui girando, embora eu fosse lentamente aqui, foi aumentando um pouco o volume. E aí eu parei, comecei a dar torque lingual de raiz para depois continuar o giro, tá? Então, eu faço muito isso. Às vezes eu estou no meio do tratamento, assim, eu acho que tem alguma coisa que eu posso melhorar ali, eu já reescaneio, eu dou 2 ou 3 placas para o paciente no máximo, o paciente usa 14 dias cada placa, eu replanejo, enquanto ele usa essas placas, já estão chegando os novos alinhadores, então eu emendo um tratamento no outro. Então eu pego todo mundo que eu ia usar lá para frente, jogo fora e continuo a partir dali. Então, se você for perguntar para mim, em quanto tempo você tratou? Eu no 7, depois do 7, eu agora tenho feito assim, eu chego no meu paciente e falo, olha, eu vou te tratar em 12 meses, tá? Agora, o tratamento é assim, eu vou olhando e vou administrando. Se eu achar que tem alguma estratégia que eu quero mudar para chegar melhor no meu objetivo e não ter que ter muito trabalho depois lá na frente no refinamento, eu já paro de onde eu estou e já continuo e vou replanejando. Então, meu paciente, hoje em dia, ele já entende isso, tá? Que é dessa forma. Tudo bem? Ju, tem mais uma questãozinha aqui, que é: o valor dessa tomo seria igual a de implante ou tem um custo diferente? Você sabe dizer? O custo é diferente. E aí você tem que entrar em contato com a radiológica que você costuma solicitar. E aí eles vão te passar tudo, se eles têm o FOV de face ou não, se eles têm o FOV estendido só para maxila e para mandíbula, para você entender com quem você trabalha e que tipo de exame você pode pedir, tá? Você tá vendo aí? Tem mais umzinho, tem mais umazinha.
Vamos lá. Se pede um attachment especial para coroas longas. Não, o próprio software vai calcular, de acordo com a altura daquela coroa, o tamanho do attachment, tá? O que a gente faz é mudar o attachment ou não, de acordo com a minha prioridade. Então, se a prioridade do software é o giro, e naquele paciente a minha prioridade é a extrusão, que é um movimento muito difícil também, então eu troco aquele attachment do giro, que é a prioridade da line, e boto a extrusão. Aí você tem que saber qual é a sua prioridade para aquele caso especificamente. Aí que justifica ou não você trocar o seu attachment, entendeu? Tá aparecendo o caso dela direitinho aí? Só não tá em modo apresentação. Tá. Ah, o caso dela que você fala o quê? No clean check? Não, o rostinho dela antes e depois. Isso, então tá sim. Então tá. Então, agora, mostrei para vocês um caso clínico que a gente manteve a relação anterior-posterior, tá? E a gente melhorou o alinhamento dela. A gente melhorou ali a chave de canino, corrigiu linha média, corrigiu mordida em topo, giro, equilibrou os pontos. Então, foi um tratamento um pouco mais longo do que um tratamento muito minimalista. E essa paciente aqui é um casinho muito xodó, eu trouxe ele porque ele tem muita movimentação, muita coisa bacana para mostrar para vocês. E era esse nível de classe 2 que a gente encontrava, caninos bem em topo, muito apinhamento, muitas retrações, tá? Esse canino praticamente encaixado em classe 2. E nessa paciente a gente decidiu que a gente levaria para a classe 1. Por quê? A gente aberta aí com áudio, Nardini, consegue fechar? Eu acho que, não sei se é a Márcia. Ah, a Márcia, outra Márcia, não é a minha Marcinha, não, é outra Márcia, que eu não conheço ainda. Isso. Pessoal, se eu fosse só alinhar isso daqui, eu ia acabar com muitas... minha preocupação era perfil, porque era muito apinhamento, as retrações, porque era muito apinhamento. Então, eu falei para ela, no seu caso, como a gente não vai querer extrair dente, você não vai querer extrair dente, a gente vai ter que digitalizar, eu vou ter que levar para a classe 1, tá? Então, ela falou, vamos lá. Eu tratei essa paciente em 18 meses, mas foram 18 meses assim, ó, gente. Quando eu percebi que eu estava perdendo algum traquezinho de algum lateral, alguma coisa, eu parei, reescaneei e aí sim eu finalizei o tratamento dela. Também vou mostrar para vocês o clean check, como é que eu planejei, tá? Mas a gente vê aí uma classe 2 completa, desvio de linha média, muito apinhamento. Caninos um pouquinho assimétricos na mandíbula, muitas retrações. Essa é a forma da arcada. Ela tinha esse aumento de volume, isso era um lipoma, tá? É um tumor benigno. Depois ela tirou, fez biópsia, estava tudo bem, nada demais. Foi assim que eu consegui finalizar o caso dela. Agora ela está preparada para fazer a parte estética, de recapeamento, de o que ela quiser, clareamento. Mas a gente vê que... A gente vê aqui, ó, que finalizou certinho aqui em classe 1, as linhas médias praticamente cravadinhas ali. Aqui, eu poderia ter conseguido encaixar um pouquinho melhor, mas ela estava com uma guia muito bonitinha, paciente que tem restauração, né, tem resina e tal, então a gente conseguiu ficar 100%, mas o resultado foi muito bacana, ela ficou super feliz. E ela nem tá, Juliana, eu nem sei se eu quero fazer muito mais coisa não e tal, acho que eu vou dar uma clareadinha, não sei o que, já tá tão bonitinho, então a gente saiu de uma condição como a gente estava anteriormente. Vocês estão vendo o resultado direitinho, Nardini? Vou aqui. Tá aparecendo caso clínico, correção para classe 1, é isso? Isso mesmo. E aí, agora eu vou só abrir o clean check dela. Esse é o caso clínico que a gente fez, um caso mais complexo, durou 18 meses, paciente extremamente colaboradora. Eu troquei em alguns momentos em 10 dias, chegou alguns momentos que eu troquei em 7 dias. Quando eu percebi que no clean check as movimentações eram muito pequenas, eu passava para 7, porque ela só faltava comer com o alinhador. Os resultados dela eram muito bons, tá?
Estou tentando passar aqui para mostrar o oclusal superior e inferior, mas não está passando. Na volta eu mostro para vocês. Deixa eu só mostrar o clean check dela. Espera aí. Tentando sair, mas... Juliana, tenta Oi? passar tenta passar o mouse no cantinho inferior esquerdo. Aí, quando passar ali, aí a setinha aparecendo, você clica aqui, que eu acho que passa. Viu? Ai, Armando, tu só veio aparecer agora, cara. Ah, não tô acreditando. Eu não queria me meter para não Tu tava atrapalhar. só rindo de mim daí do outro lado, cara. Isso não se faz, não. Não, É eu já isso passei aí. por isso e Pô, eu sei como é pelo que é amor de difícil. Deus. Eu já tô numa fase que eu não tô nem enxergando. Eles botam esse negocinho transparente, aí você quer me matar, né? É Obrigada, isso Eu mesmo. nem Armando. sei onde é que é, eu nem sei o que Deus que te é. abençoe. É no cantinho inferior esquerdo, quando É, passa o e fica mouse, aí meio Quando aparece a passa, aí transparente. setinha. aparece. Quando passa. Sim, É, eu vi, eu vi. Ó, formato da arcada inferior, arcada superior, nossa, a foto não tá muito maneira, mas vamos lá. E ela ficou muito felizinha, gente, com o resultado, porque realmente ela nem sorria. Vocês reparam que ela nem sorria e depois ela já estava abrindo o sorrisão, ó, a diferença entre uma foto e outra. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Armando me deu o pulo do gato, hein, cara? Meu Deus. Deixa eu pegar aqui Maria Tereza. Tchum. Tá. Esse é o clean check. Essa aqui eu fui bem raçuda, hein? Vou te falar, viu? Só eu mesmo. Vamos lá, vou dar o play, arcada superior, ó, digitalização, sequencial, padrão V, 50%, tá? Depois, você vê que eu sempre deixo abrir bastante espaço para depois descer canino. Meus tratamentos são bem estagiadinhos, porque é como, às vezes, a gente estagiando, né? A gente ainda tem uma intercorrênciazinha ou outra, então acho que o plástico abraçar é o segredo do negócio. Nessa situação, como a classe 2 desse lado, gente, era muito gigantesca, eu fiz tinha um desviozinho de linha média, eu mesializei sequencial o quadrante 3, tá? Então, olha lá. Então, primeiro vai lá incisivos, ó, vem canino, vem prés, ao mesmo tempo que vai digitalizando lá. E o elástico aqui com o botão para ajudar o próprio dente descendo e depois os incisivos. Vou dar um bizu aqui, tá? Hoje em dia eu já faço isso aqui diferente. Para quem ficou até aqui, ó, vai pegar um bizuzinho. O alinhador, ele, quando a gente faz a mesialização, o alinhador ele vai alongando. Ótimo, maravilhoso. Mas quando chega nessa parte aqui que ele começa a encurtar, gente, aí o alinhador encurta, vai ficando menor. Quando ele encurta, ele tem uma tendência a desencaixar tudo aqui do lugar, de novo, de volta, tá? Então, hoje, quando eu faço uma mesialização sequencial na mandíbula, eu deixo esse último molar lá. Eu chego esse molar no lugar que eu quero, primeiro, encaixo ele em classe 1. E depois que está tudo encaixado em classe 1, eu vou e faço, encaixou o molar em classe 1, movimentou 100% do movimento, aí vem a perda de ancoragem do último com o elástico apoiado nele. Porque quando você vai encurtar o alinhador, tudo isso aqui que você jogou para frente, às vezes você recidiva, e mesmo você usando elástico, tá? Então, você deixar o alinhador longo, encosta o primeiro molar, todo mundo ali parou, travou, usa elástico, às vezes você precisa fazer até um elástico duplo, um mantendo o molar onde ele está e o outro puxando o outro molar. Você faz um elástico aqui no pré e faz um elástico lá no botão, no molar. E aí, vai encurtar o alinhador? Vai, mas aí você está segurando ali aquela galera toda travada e vai vindo só o dentinho ali. Hoje eu faria assim, tá? Isso é para evitar refinamento e ficar se alongando. Eu já planejo dessa forma agora, beleza? Deixa eu ver se eu consigo voltar lá agora. Armando, vamos ver. Vamos ver. Só não está em modo apresentação, doutora Ju.
Foi? Sim. Pediu para repetir o Gente. vídeo. Hã? Pediram para repetir o vídeo e a doutora Isis perguntou se a retração, com essas retrações todas, há possibilidade de perda? Olha só, o nível ósseo das pacientes, ele era controlado. Ela não tinha uma perda óssea horizontal, tá? Ela tinha uma perda óssea na face vestibular em função de uma angulação e uma força ali que forçava aquele prisma do esmalte na cervical. Pelo impacto ali tá errado. O que a gente faz é jogar a raiz para dentro e a coroa para fora. Porque teoricamente ali você está incidindo a força melhor no longo eixo do dente, estabilizando e às vezes a gente consegue até melhorar um pouco o processo, tá? A tomografia vai ser muito boa para isso também. Pessoal, de fato a gente transforma a vida com um sorriso, sabe? E você ter os resultados assim para olhar e ver os pacientes felizes com tudo isso. Invistam nessa faixa etária, vejam como eles são comprometidos com tudo que você fala, eles são ótimos pagadores, são pacientes que são muito certinhos, e se eles puderem, eles já pagam logo tudo, eles querem se livrar eles são muito responsáveis e muito retinhos, assim, com tratamento, sabe? Então, eu tenho sido muito feliz, assim, nesses tratamentos e nessa troca, tem sido muito bom, assim, tratar esse nicho. Eu queria muito estimular vocês a fazer esse tratamento, e aqui eu vou lançar um desafio, tá? Nesse quarter, com as TMs que estão aí me ajudando, eu vou organizar isso. Quem fechar um caso 50 a mais nesse mês final, né? A gente sempre busca repescagem, busca um monte de coisa. Quem fechar nesse mês um paciente acima de 50 anos, novo, a gente vai poder planejar juntas. Vai ser um prazer para mim sentar com vocês no Zoom aqui em algum horário para fazer o clean check desse paciente, caso vocês queiram, tá? Eu estou à disposição para fazer isso. Então, eu lanço aí o desafio, Nardini vai me ajudar a organizar isso aí, é só entrar em contato com o seu TM, e a Nardini vai me acionar, a gente vai marcar o dia certinho e a hora para conseguir focado e conseguir aprovar. A gente pode abrir um grupo, pode abrir uma lista nos grupos do Startse, e as pessoas vão se inscrevendo e a gente compila. Isso aí, tá? Mas tem que Oportunidade ter de ouro. um pacientinho novo aí para a gente planejar. Eu queria ver as pessoas, Nardini, queria tirar uma foto, queria Antes de você deixar de compartilhar, tem um pessoal pedindo para você mostrar o último clean check que você mostrou, o videozinho que eu acho que eles não pegaram. Não viram o último clean check dela? O último vídeo do clean check da senhora. Tá. Da senhora, são todas senhoras, Nardini, mas esse, meus amores, Vou dar o play, quer? Deixei aqui, ó, fazendo testezinho aqui, ó, com a Tátima grande de extrusão, com a linha de ação de força aqui para fazer extrusão. E coloquei o elástico aqui, porque ele estava muito alto, esse canino, ó. Então, quanto mais elástico abraçando, eu queria ver se eu controlava melhor a posição desse, ou com esse aqui com um bottom, que eu também não deixei de botar o atático, mas perdi plástico aqui, né? A gente sabe que o alinhador, ele precisa do plástico para empurrar o dente, né? Então, que vista vocês querem ver? Não? Ninguém? Tudo bem? Deu? Fui eu, Juliana. Excelente. Conseguiram? Tudo bem? Posso tirar uma dúvida falando ou só pode pelo chat? Pode sim, pode sim. Quando você vê nesse lado, no último lado que você colocou, do lado esquerdo,
Por que você não optou por travar essa movimentação anterior e fazer primeiro e você optou junto? Porque, assim, Tá. algumas vezes eu fiz e eu não consegui finalizar bem. Aí eu tive que voltar a replanejar, travando o movimento anterior para uma segunda fase. Eu fiz um movimento com início estético, acho que é sobre isso que você está falando, que já começa a Isso. movimentar os incisivos. A gente sabe que esses dois movimentos, tanto de alinhar os incisivos e quanto de distalizar, são sinérgicos. Então, o alinhador está empurrando o dente, ao mesmo tempo que a reação vai ajudar ali a alinhar os incisivos. Então, a paciente, se eu fosse fazer isso, já é um tratamento de mais de um ano e meio, né? Uhum. Super tortos. Uhum. Acaba alongando o tratamento, né? Não, você motiva o paciente a colaborar, porque você está usando aquelas placas e está vendo o resultado. Então, cara, ele compra o tratamento. Todas as vezes que eu planejei e que eu precisava deixar aquilo ali para resolver depois à frente, cara, o paciente fica, toda consulta ele te pergunta, mas no final, você mostra o vídeo mesmo assim, mas só lá no final, deixa eu ver, caramba, é só no último nodor, meu Deus. Sim. Não, a minha preocupação quando eu te pergunto isso é a questão da vascularização e depois da retrusão. E a outra questão pelo menos no meu caso, eu não consegui adaptar bem as moldeiras. Em uma determinada fase, a moldeira parou de adaptar nos posteriores, na sequência de digitalização. E é uma paciente que usa, assim, foi uma paciente que usou bastante, ela inclusive ficava tentando encaixar enfim, me gerou um outro problema, essa questão dela querer encaixar, né? Porque depois que você perde, não adianta você ficar insistindo. E como ela estava num período de 6 semanas sem ir no consultório, então ela ficou tentando e insistindo, enfim. Para eu conseguir te ajudar melhor no seu caso especificamente, eu teria que dar uma olhada no Cleantech, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, tempo de uso é uma coisa. Outra coisa é a oclusão. Como é que é a oclusão? Essa paciente é braquifacial? Uma oclusão muito travada? Não, ela é Dolly. Não. Ela é dólico? Uhum. Seria um outro fator. Elástico foi usado desde o início do tratamento para servir de apoio ali? Qual elástico? Ele estava na força bacana? Foi, mas estava no recorte, não estava em botão, estava no recorte. Não, mas isso acho que não é o que ia determinar um insucesso, entendeu? Que attachments são esses? Às vezes os attachments são muito pequenos, né? São attachments grandes, com grande retenção. A alinhador precisa de retenção. Muitos movimentos são attachment dependentes, sabe? Então, casos de coroas grandes, molares com muitas, né, com a raiz volumosa, uma coroona e tudo, precisa de um attachment compatível com aquilo ali. Aí, às vezes, tem uma expansão junto com uma distalização. E aí ficou o attachmentzinho multiplano ali, meio que da expansão, da inclinação com a rotação, com a extrusão, ou da expansão. E aí não deu a retenção suficiente que a gente queria, de agarrar o dente no alinhador para fazer essa força da distalização. São coisas que eu veria que podem ter atrapalhado, entendeu? Tá. Não, eu acabei de replanejar o caso dela, eu vou verificar essa questão também, rever os attachments. Bom, qualquer coisa você me chama fala aí, quem é a sua TM? É a Lid, maravilhosa. Lid maravilhosa. Então, Lid maravilhosa pode entrar em contato com a maravilhosa e elas passam aí o meu contato e eu te ajudo, você me manda para eu... Obrigada. Ela tem 60 e poucos, 60, eu acho. O que está rolando no estagiamento, nos attachments, no sequenciamento do tratamento? Tá ótimo, obrigada. Tem mais uma perguntinha aqui. Não sei quem é o doutor. Vamos botar os doutores aí, vou tirar o stop there, pode ser? Tá. Voltando ao assunto momento de força, devido à reabsorção óssea e deslocamento do centro de resistência, como reduzir a possibilidade de inclinação da coroa durante a movimentação? Como fazer essa solicitação ao técnico?
Na verdade, a gente vai estar ali trabalhando com movimentos mais leves e lentos para que a gente consiga fazer esse movimento mais de corpo possível, né? É claro que esses pacientes a gente vai avaliar o custo-benefício, como é que eu vou finalizar esse paciente? Vou fazer uma abordagem minimalista, é só um preparo pré-protético, realmente eu vou levar, qual o custo biológico? Eu vou levar ele para a classe 1, eu vou precisar realmente fazer essa translação por esse espaço, é prudente isso? Então, a gente vai ter que adequar a realidade daquele caso clínico, né? Avaliar se vale a pena esse custo-benefício. E é isso aí, gente, os attachments têm que ter retenção, né? O attachment otimizado, ele é muito bom quando ele está conversando com o que a gente quer para o dente, né? Quando ele não está conversando com o que eu quero para aquele dente no momento, aí a gente precisa mudar a estratégia, tá? O que mais? Nardine, vamos botar os doutores pequenininhos para eu ver todos eles. Você tá grandona, sou eu que tenho que mudar, né? Aqui nos quadradinhos. Agora foi. E Frank, meu amigo, o que mais? Vamos falar, gente. Abram aí. Queria agradecer todo mundo que está aqui, tá, gente? De verdade, eu falo muito, ô Senhor, peço desculpas aí. Eu estou disponível aí para tirar dúvidas, se vocês precisarem algum socorro, peçam aí meu WhatsApp, eu boto no grupo também. Tem meu contato no grupo dos táxis, gente, me chama no privado, é só perturbar, tá bom? Sintam-se à vontade. Doutora Ju, muitos elogios aqui no chat, dizendo que a aula foi excelente. Pessoal falando, maravilha de aula, obrigada por compartilhar aí teus conhecimentos. E a doutora Eu Patrícia prometi falando um que monte de você coisa. arrasa. Eu prometi um monte de coisa que eu vou botar lá no grupo, tá? Eu vou olhando a aula e vou tentando lembrar. Quero saber se eu tenho algum representante de turma para escrever lá. Acho que a Marcinha poderia ser uma boa representante de turma. Eu acho que eu fiquei devendo lá o que eu uso para cortar os alinhadores, qual a broquinha que eu faço stripping, o template do Carlos Alexandre Câmara. O que mais, gente? Onde você compra o ganchinho para tirar o alinhador. Onde eu compro os ganchinhos e as mídias, né, de paciente 60 mais. O que mais? Acho que só, né? Acho que foi. Dica de ouro. Amigo, qual foi a dica de ouro? Que eu já nem sei qual é. Me conta aí, Frank. Vamos relembrar a dica de ouro, porque quem ficou aqui merece relembrar essa dica e usar. Qual foi, Frank? O recorte de coroas em pacientes 50 a mais. Sim. Porque Posso te falar outra dica de tadinho dos ouro? pacientes, não é para tirar quando fica agarrando aquilo ali, fica dobrando. Outra Né? dica de ouro também que eu acho é essa de esperar na mesialização sequencial, você esperar os primeiros molares chegarem ao 100% de movimentação, para aí sim você perder a ancoragem do último molar. Porque, de fato, você consegue aumentar o tamanho do perímetro do arco, ou seja, do alinhador. E aí, gente, eu já tive caso que eu perdi tudo que eu tinha encaixado e tive que mesializar tudo de novo, e o paciente usando elástico, porque eu não sabia dessa dica. Então, eu estou passando para vocês com todo o amor do mundo. Eu quero mesmo é que todo mundo trate muito bem com o alinhador e que a gente comece a cobrar super caro e todo mundo tem que pagar o que a gente mandar. Entendeu? Consultório de todo mundo vai ser o mesmo preço, e é isso aí, meu amor. Tem, não tem. Tá, meus amores. Ó, eu vou fazer um aviso aqui, ó. Coloquei já a lista para fazer o peer-to-peer, quem tiver o caso com 50 a mais. E já tem gente se inscrevendo. Então, ó. Pessoal, corre lá no grupo. O pessoal aqui, quero mandar um beijo. Galera do Frank aí de Juiz de Fora, espero que vocês tenham gostado. Espero estar com vocês aí em Juiz de Fora em breve, né, Frank? E vamos tirar uma foto? Porque ortodontistas que até essa hora estão estudando, não é mole não, meu amor. Tem que ganhar muito bem. Vamos lá. Instagramável. Vamos postar lá no grupo. Ah, não, tira de novo que eu saí de óculos. Pelo amor de Deus! Você pinta a tela, Nardine, bota lá. Vou printar. Então, 1, 2, 3 e X!
Pronto! Me marquem, hein, gente? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, hein? O povo me marcando aí. Falem mal, mas falem de mim. Beijo. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Muito Boa obrigada noite, pela obrigado. presença de todos aí novamente. Obrigado. Obrigada, Obrigado. Marcinho. Coronel, Oi. Fernanda. Coronel hoje me salvou, Coronel. Coronel me salvou. Beijo, beijo. Foi um prazer. ai, Obrigado. desculpa, Obrigado. peraí, Aprendi muito. beijo. Tchau.